Oi, amigos. Aqui é o professor Edson Cebola e estamos para mais uma aula de física. Assunto nosso hoje, mecânica cinemática, aula 4. Hoje vamos trabalhar com MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Aula passada, trabalhamos com MRU, movimento retilíneo uniforme. Cuidado que tem que ficar bem claras as diferenças. No MRU, a velocidade é constante e diferente de zero. Lembra que a aceleração é uma ideia associada à variação da velocidade. Se a velocidade é constante, significa que a aceleração é zero, é nula. Hoje eu trabalho com MRUV. Gente, se eu tenho um movimento, é porque tem velocidade. Se é variado, a velocidade varia. Se é uniformemente variado, então essa velocidade varia de forma uniforme, ou seja, gradativa. Ok? A variação da velocidade é constante. Senhores, a aceleração é uma ideia associada à variação da velocidade. Se o movimento é variado, existe aceleração. Se ele é uniformemente variado, a aceleração é constante e diferente de zero. Assim, movimento retilíneo uniformemente variado, velocidade varia uniformemente, ou seja, aceleração constante e diferente de zero. Ok? Senhores, adiante. Um MRUV pode ser de dois tipos. Acelerado ou retardado. Ô meu querido, o que acontece com o carro da gente quando a gente acelera? Quando a gente acelera, a velocidade aumenta, certo? Pode aumentar para um lado ou para o outro, ou seja, aumenta em módulo. E quando a gente retarda, quando a gente freia, bom, aí a velocidade diminui. Senhores, sempre que o movimento é acelerado, significa que a velocidade aumenta em módulo. Sempre que o movimento é retardado, a velocidade diminui em módulo. Certo isso? Pois bem, quando o movimento é acelerado, na prática eu percebo que a velocidade e a aceleração têm o mesmo sentido. Lembra que em física a palavra sentido é sinônimo da palavra sinal? Então o movimento acelerado, ok? A velocidade e a aceleração têm sentidos iguais, ou seja, sinais iguais. Ou seja, se a velocidade é positiva, a aceleração é positiva. Se a velocidade é negativa, a aceleração é negativa. Movimento retardado, a velocidade diminui em módulo. Então a velocidade e a aceleração têm sinais, ou seja, sentidos opostos. Assim, se a velocidade é positiva, a aceleração é negativa. Se a velocidade é negativa, a aceleração é positiva. Traduzindo, sinais iguais de velocidade e aceleração, sinais iguais, movimento acelerado. Sinais opostos, retardado. Certo? Cuidado que já apareceu aquela famosa frase, né, que apareceu em tudo quanto é vestibular. Sempre que o movimento é retardado, a aceleração é negativa. Bobagem, gente. Para ser retardado, o sinal da aceleração tem que ser igual ao da velocidade. Se a aceleração é negativa e a velocidade for negativa, é acelerado. Certo? E além disso, além de acelerado ou retardado, um MRV pode ser progressivo, quando a velocidade é positiva, ou retrógrado, quando é negativa, que nem no MRU. Para ver se fica mais claro, imagina uma estrada, eu estou num carro. Se eu acelero para frente, eu vou considerar para frente o referencial positivo, para trás o negativo. Acelerei para frente. Acelerado, para frente, progressivo. Se eu estou indo para frente e freio, retardado e progressivo. Se eu engatar uma ré e acelerar de ré, acelerado e retrógrado. Se eu estou de ré e freio, retardado e retrógrado. Dá de entender? Cuidado. Ok? Adiante, senhores. Gente, equações. Vamos falar da equação horária. No MRU, x era igual a x0 mais vt. No MRU, a velocidade é constante, a aceleração é zero. MRUV, x é igual a x0 mais v0t mais at quadrado sobre 2. Da onde eu tiro, o x0 é positivo, vai para o outro lado negativo. Aí fica x menos x0, observa o mouse, x menos x0 é ΔX. Então, ΔX é v0t mais at quadrado sobre 2, onde o x0 a gente vai ver a posição inicial e o x é a final. Certo? Equação da velocidade. No MRU não existe equação da velocidade. Por quê? Porque no MRU a velocidade é constante. No MRUV, a velocidade varia segundo a expressão v, v0 mais at. v0 é a velocidade inicial, v é a velocidade final. Certo? Queridos amigos, às vezes, só a equação horária e só a equação da velocidade não resolvem. Então a gente faz uma junção das duas. Essa junção das duas, a gente chama de equação de Torricelli.
foi demonstrada pelo italiano evangelista Torricelli. Normalmente o professor de física no começo de carreira capricha aqui no sotaque, os negros falam equação de Torricelli. Que é Torricelli? Torricelli. Como é que é a equação de Torricelli? Lembra? V ao quadrado é V0 ao quadrado mais 2 vezes A delta X. É jogar essa nessa aqui, ó. Certo? Um detalhezinho que ajuda. Quando o MRUV não dá o tempo, normalmente a saída é Torricelli. Repito, MRUV não deu o tempo, fique atento. Normalmente a saída é Torricelli, certo? Onde x0 posição inicial, x posição final, v0 velocidade inicial, t é o tempo, a aceleração é constante, se é um MRUV, e ΔX é a distância percorrida. Cuidado com as equações. A gente usa bastante, certo? Continuando. Amigos, vamos falar agora em média de velocidades ou velocidades médias. Como assim? Cuidado que aqui é perigoso. Aqui em prova, muitas vezes vi aluno bom cair. Cuidado, tá? Senhores, média de velocidade ou velocidade média. Primeiro, para velocidades instantâneas. Depois para velocidades em 2 trechos iguais. E finalmente para qualquer situação. Certo? Queridos, para velocidades instantâneas. O que significa velocidade instantânea? Velocidade instantânea é velocidade num determinado instante. Como assim? Exemplo. Imagina uma rampa, uma ladeira. Coloquei uma bola de futebol aqui e soltei. Ela vai cair. Ela vai rolar e vai cair. Na medida em que ela desce, a velocidade aumenta. Certo? Imagine que quando começou a velocidade é 0. Após um certo instante, após um certo tempo, imagina que a velocidade é 4 km por hora. De repente, a velocidade é 6 km por hora. Pergunto, qual é a média de velocidades entre esses instantes? O momento que era 4 e o momento que era 6. Ora, como é que eu vou achar essa média de velocidade, gente? É a mesma coisa que tu fez uma prova, tirou 4, onde a prova tirou 6. Qual é a média? 5. Média aritmética. Aqui é a mesma coisa. Para velocidades instantâneas, a velocidade média vetorial, observa a setinha, ó, é a média aritmética das velocidades. A primeira mais a segunda sobre 2, ou seja, 4 mais 6, 10 sobre 2, 5 km por hora. Então, quando falar em velocidade associada a instante, observa a média aritmética. Agora, se eu associar trechos iguais, algum tempo atrás, caiu numa prova da UDESC. Uma questão assim, ó, um carro vai pela BR-101 de Florianópolis a Itajaí com velocidade escalar média de 40 km por hora e volta no mesmo trajeto com velocidade escalar média de 60 km por hora. A pergunta, qual é a velocidade escalar média de ida e volta? Perceba, foi com 40 e voltou com 60. Qual é a média? Dá uma vontade de botar 50, né? Mas cuidado. Se ele foi com 40 km por hora e voltou com 60, ele foi mais lento na ida. Então ele levou mais tempo na ida do que na volta. Então ele ficou mais tempo andando a 40 km por hora do que a 60. Então a média não dá 50 não. Nesse caso, lembra, a gente determina pela média harmônica. 2 vezes V1 vezes V2 sobre V1 mais V2. Já fiz a continha, dá 48 km por hora. Cuidado. Então, gente, associou velocidade a instante. Observa como é que a gente acha a velocidade média vetorial. Associou a trechos iguais. E quando a gente fala em trechos iguais, não é necessariamente ida e volta. Pode andar uma distância e depois uma distância igual no mesmo sentido. Trechos iguais. Falou em trechos iguais, a velocidade escalar média é a média harmônica. Observa. Escalar. E em qualquer circunstância, em qualquer situação, perceba, a velocidade escalar média é a distância pelo tempo ou o deslocamento pelo tempo. Lembram-se? As nossas velhas equações. Essas de qualquer situação valem em qualquer caso. Mas te garanto, quando cai uma situação dessa, de velocidades em trechos iguais, sai muito mais fácil usar essa relação. E para velocidades instantâneas sai muito mais fácil essa. Habitualmente, quando cai isso, e não é um assunto muito comum não, mas cai, eles dão nos formulários. Ok? Pois bem, com isso, a gente está habilitado a fazer qualquer problema sobre MRUV, assim como já fazíamos sobre MRU, exceto gráficos. Certo? Por isso, vamos encerrar a primeira parte da aula e vamos já pensar na segunda parte, na sequência, que são exercícios, aplicações práticas desse conhecimento. Continuando a nossa aula de MRUV, a nossa aula número 4, exercícios. Vamos lá?
Queridos, o primeiro. Escolhi um exercício que é tradicional, mas é aquele exercício que pode cair em qualquer vestibular. Pode aparecer numa prova da UDESC, pode aparecer numa prova da CAF, pode aparecer numa prova da Federal do Rio Grande do Sul, pode aparecer numa prova da PUC do Paraná, da PUC de São Paulo. Pode aparecer como apareceu aqui no Mackenzie, em São Paulo. E pode aparecer no Enem. Então é um exercício muito abrangente. A linguagem dele é abrangente. Cuidado. Leitura. Um móvel parte do repouso com aceleração constante de intensidade igual a 2 metros por segundo ao quadrado em uma trajetória reta. Após 20 segundos, começa a frear uniformemente até parar, a 500 metros do ponto de partida. Em valor absoluto, traduzindo em módulo, a aceleração da freada foi... Aí observem que as alternativas colocaram tudo em metros por segundo ao quadrado, ou seja, sistema internacional, está tudo em casa. Gente, como fazer? Primeiro, a leitura desse problema é fundamental. Fazer a transposição didática do que está escrito para o papel, para a tua cabeça. Ok? Tenta fazer o desenho, um esquema gráfico. Assim, olha a estradinha, está aqui um móvel, podia ser um carro. Se parte do repouso, a velocidade é 0. Gente, qual é a aceleração? Foi dada 2 metros por segundo ao quadrado. Óbvio que se está parado e entra em movimento, eu tenho que acelerar. Certo? Aí diz o seguinte, ficou 20 segundos com essa aceleração, nesse movimento. Ok? Aí ele vai começar a frear e para. E ele para a 500 metros do ponto de partida. Então, no começo, ele estava parado e entrou em movimento. É um MRUV. Claro, tem uma aceleração constante, diferente de 0, 2 metros por segundo ao quadrado. Acelerado, estava parado e entrou em movimento. Sempre bom senso. Depois, ele vai frear até parar. Se ele vai frear, é um movimento retardado. Como freou uniformemente, é um MRUV retardado. Perceba. Velocidade inicial é 0, velocidade final é 0. Mas são 2 movimentos distintos. Ó. O primeiro movimento, o MRV acelerado, durou 20 segundos. Depois ele freou até parar, e aí diz que ele parou a 500 metros do ponto de partida. Então a distância total que ele percorreu, 500 metros. Certo? Quero saber a aceleração. Sugestão, trabalha separadamente. Te organiza e trabalha separadamente. Observa bem, ó, eu quero a aceleração, o módulo, o valor absoluto. Certo? Primeira parte é um MRUV acelerado. Quando é um MRU, eu uso a equação do MRU. Δx igual a VT. MRUV, equação do MRUV. Eu sei que Δx é V0T mais AT quadrado sobre 2. Uma equação de segundo grau. Ó. Substituindo aqui, velocidade inicial 0, tempo 20 segundos. Aqui, ó. Aceleração 2, T ao quadrado sobre 2. Faz a continha, vai dar 400 metros. Opa! Observa bem, ele andou o total de 500 metros. Ele parou a 500 metros do ponto de partida. Se na primeira parte, na parte onde ele acelerou, ele andou 400 metros, a frenagem, ou seja, quando ele freou, vão ter quantos metros? 100. Tá aqui, ó. Aqui tá o problema, ó. Tu tem que enxergar que ele ficou 100 metros freando. Ok? Continuando, eu quero saber a aceleração. Gente, eu sei que aqui é retardado. Perceba, é um MRUV. Essa parte aqui, esse MRUV retardado, não deu tempo. Lembra o detalhezinho que a gente falou ainda há pouco? Quando o MRUV não dá o tempo, normalmente a saída é Torricelli, ó. V ao quadrado, velocidade final ao quadrado, é V0 ao quadrado, mais 2 vezes A Δx. Qual é a velocidade final? 0. Qual é a distância da frenagem? 100. Eu quero aceleração. Ah, mas eu não tenho a velocidade inicial da frenagem. Gente, mas tu tem que usar de bom senso. A velocidade inicial da segunda parte é igual à final da primeira. Ele acelerou e aí freou. A velocidade inicial da segunda parte é a final da primeira. Então vou voltar para a primeira parte. MRV acelerado, eu sei que V é V0 mais AT. Ó, a velocidade final da primeira parte eu não sei. A inicial era 0, a aceleração da primeira parte 2 metros por segundo ao quadrado, tempo 20 segundos. Então a velocidade final da primeira parte era 40 metros por segundo. Começou na velocidade 0, acelerou até chegar a 40. Aí freou até parar. Pois bem, agora eu sei a velocidade inicial da segunda parte. Ó. Corresponde à final da primeira, que é 40. Ó. Então, a velocidade final da segunda parte é 0. A velocidade inicial da segunda parte é 40 metros por segundo, ao quadrado, mais 2 vezes A Δx, a distância foi 100. Ok?
Fazendo a continha, o ar deu menos 8 metros por segundo ao quadrado. Gente, na física tudo é óbvio. Se alguma coisa não for óbvia, tem algum erro, começa tudo de novo. Quando o movimento é acelerado, o sinal da velocidade é igual ao da aceleração. Quando é retardado, são sinais opostos, perceba. Quando começou a frear, a velocidade inicial era 40 e no final foi 0. A velocidade foi sempre positiva. Aceleração negativa. Como pediu aceleração em módulo? Resposta 8 metros por segundo ao quadrado. Gabarito item A. Ok? Típico de prova, tem que saber. Cuidado. Certo, gente? Vamos adiante. Mais um. A CAF Santa Catarina, outro problema bem legal, também usando linguagem do Enem. Não adianta saber a matéria aqui, é pouco. Tem que raciocinar. Ok? Vamos ao problema? Queridos aqui, imagina uma estradinha. A velocidade de uma partícula é de 20 metros por segundo. Sendo que 10 segundos depois será de 30 metros por segundo no sentido oposto. Qual é o módulo da aceleração média da partícula? A aceleração. Em metros por segundo ao quadrado nesse intervalo de tempo. Queridos, observa, estava aqui o meu carro. Uma partícula ou qualquer coisa. Velocidade 20 metros por segundo. No instante inicial, a velocidade é essa. Certo? Agora ele me diz que 30 segundos depois, a velocidade vai ser de... Aqui, ó, 30 segundos depois, essa velocidade é de 30 metros por segundo. 10 segundos depois, digo. Essa velocidade será de 30 metros por segundo no sentido oposto. Assim, 10 segundos depois, perceba o carro. Ó. Ele tem uma velocidade de 30 metros por segundo no sentido oposto. Velocidade é vetorial. Grandeza vetorial, se muda o sentido, muda o sinal. Então, qual é a velocidade em t igual a 10 segundos? Menos 30. Ô, Cebola, mas ali estava 30. Sim. Perceba, aqui está dando um módulo. Tu tem que raciocinar que se mudou o sinal, mudou o sentido. Velocidade inicial era essa, velocidade final era essa. Cuidado com o sinal. Certo? Quero saber a aceleração. Qual é o módulo da aceleração? Gente, de novo tem um MRUV. Novamente MRUV. Por quê? Porque tem aceleração constante, a velocidade muda. Ora, eu tenho a velocidade inicial, a velocidade final e o tempo. É um MRUV. Ó, aqui a primeira parte, ele está freando, ó, até parar. E na segunda parte ele vai acelerar, perceba. Qual é a aceleração? No MRUV, V é V0 mais AT. Qual é a velocidade final? Menos 30. Qual é a inicial? 20 mais A vezes tempo. O tempo é 10, ó. Senhores, quanto deu a aceleração? Menos 5 metros por segundo ao quadrado. Certo? Gabarito, resposta, item B. Agora, muito cuidado. Primeiro observa. Aqui a velocidade era 20, ele vai, para e volta. Ele vai parar e vai voltar. Então a velocidade era 20, positiva. Aceleração negativa, sinais opostos, retardado. Na volta, a velocidade nesse momento é menos 30. A aceleração continua menos 5. Observa, sinais iguais acelerado. O perigo aqui está no seguinte. Se o aluno não lembrou do sinal, se o aluno não percebeu que se muda o sentido, muda o sinal da velocidade, aí aqui ficaria mais 30. Aí ficaria mais 30 igual a 20 mais A vezes 10, certo? Se tu fizesse a continha aqui, a resposta daria 1 metro por segundo. Ficaria assim, ó, 30 menos 20, 10 igual a A vezes 10, daria 1 metro por segundo. Resposta E. Esse é o perigo. Se toma um caminho errado, tu achou uma resposta. Aí tu nunca mais vai achar que está errado. Cuidado com o problema. Velocidade é vetorial, sentidos opostos, sinais opostos. Certo? Queridos, para finalizar, mais um exercício. CESESP, observa a leitura. Um carro parte do repouso e mantém uma aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado durante 40 segundos. A partir desse instante, ele viaja 60 segundos com velocidade constante. Finalmente, ele freia uniformemente durante 30 segundos até parar. A distância total em metros percorrida pelo carro foi de... Perceba, eu tenho agora 3 situações. Olha só, ali está a estradinha. Um carro parte do repouso, então a velocidade inicial é 0. E durante o tempo de 40 segundos, ele acelera em 0,5 metros por segundo ao quadrado. Certo? Depois, ele fica a 60 segundos com velocidade constante. Certo? E finalmente, ele freia durante 30 segundos até parar. Perceba.
Aqui, estava parado e entrou em movimento. Tem uma aceleração, então é um MRUV acelerado. Aqui a velocidade ficou constante, é um MRU. E aqui ele freou até parar, freou uniformemente. MRUV retardado. Perceba, 3 movimentos no problema. 3 situações distintas. Trabalhe separadamente. Certo? Primeiro, MRUV acelerado. Eu quero saber o que? Não perca de vista o que tu precisa. A distância total percorrida. Ok? Então a distância total percorrida é a distância percorrida na primeira parte, mais da segunda, mais da terceira. MRUV acelerado. Se é MRUV, equação do MRUV. Δx V0t mais AT quadrado sobre 2. Substituindo, V0 é 0, parte do repouso. Tempo, 40 segundos. Aceleração 0,5 metros por segundo ao quadrado, T 40 ao quadrado. Faz a continha, 400 metros. Certo isso? Olha só. 400 ao quadrado, 1.600, vezes 0,5, 800, sobre 2, 400. Depois é um MRU, velocidade constante. Se é MRUV, a equação do MRUV. Se é MRU, equação do MRU. Perceba, Δx VT. Amigo, daqui eu tiro que, opa, só tem um probleminha. Eu tenho o tempo aqui da segunda parte, mas eu não tenho a velocidade. Qual é a velocidade da segunda parte? De novo, como o primeiro exercício que fizemos anteriormente. A segunda parte começa onde acabou a primeira. Amigo, qual é a velocidade final da primeira parte? Era um MRUV acelerado. Voltei, ó. MRUV V igual a V0 mais AT. V igual, V0 era 0. Aceleração 0,5, tempo 40. Faz a conta, 20 metros por segundo. Essa é a velocidade final da primeira parte. A primeira parte acabou com velocidade 20. Como está dito que na segunda parte a velocidade é constante, vai ser 20 o tempo todo. Vai finalizar aqui com 20, ó. Então a velocidade da segunda parte, 20 metros por segundo. Substituindo, o tempo era 60 segundos, 1.200 metros. Certo? E onde acabou a segunda parte, vem a última. Agora é um MRUV retardado. Amigo, o que eu tenho? Ó, é MRUV retardado. Podia usar aqui a mesma equação, podia usar a torre série, embora foi dado o tempo. Faz como achar mais fácil. V quadrado igual a V0 quadrado mais 2 vezes A Δx. Qual é a velocidade final? 0. Qual é a velocidade inicial? A terceira parte começa onde acabou a segunda. A velocidade na segunda foi constante, igual a 20 metros por segundo ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração. Eu quero a distância, mas eu não tenho aceleração. Mas eu sei que V é V0 mais AT. Substituindo, velocidade final é 0. A inicial da terceira parte é 20. A aceleração eu não sei, o tempo foi 30. Faz a continha, a aceleração deu menos 2 sobre 3 metros por segundo ao quadrado. Ok? Menos 2 sobre 3. Não divida, trabalha assim. Ok? Não saia da fração. Ok? Senão tu vai entrar numa dízima. Substituindo, velocidade final era 0. A velocidade inicial da terceira parte 20 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração. Menos 2 sobre 3, Δx. Fiz a continha, Δx deu 300 metros. Certo? Olha. Ok? Senhoras e senhores, e agora? E agora, gente, como é que eu vou fazer aqui? Ok? Aqui, ó, Δx deu 300, e agora? Eu quero saber a distância total percorrida. A distância total percorrida vai ser o percorrido na primeira parte, mais na segunda, mais na terceira. Ou seja, a distância percorrida total, 400 da primeira parte, 1.200 da segunda, 300 da terceira, 1.900 metros, resposta item A. Ok? Foi possível entender? A aula aqui é muito importante. Ok? Muito obrigado. Até a próxima e conte conosco.